Irmãos, dando continuidade aí a nosso tema central, né, desses primeiras duas palestras, nós vamos voltar ao nosso texto lá em Êxodo, no capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Eu vou pedir a algum irmão que leia para a gente em voz audível, por favor. Voz audível. Êxodo capítulo 20, verso 4 ao verso 6. Nós analisamos uma parte desse mandamento ontem e hoje eu vou abordar dois aspectos desse mandamento ainda. Primeiro, o aspecto hermenêutico de interpretação e o segundo, aspecto prático, no sentido de dizer quais são os elementos ou as ordenanças dadas por Deus para praticarmos no culto, né? Necessariamente isso precisa ser dito. Então, eu gosto de dizer o seguinte, em linhas gerais. Nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto. Mas tudo que é praticado no culto precisa estar na Bíblia. Então, deixa eu repetir isso. Isso é fundamental para nós entendermos tudo que nós vamos falar a partir de então. Nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto. Mas tudo que é praticado no culto deve ser fundamentado na Bíblia, deve estar nas Escrituras Sagradas. Esse é um ponto importante por algumas razões básicas. A primeira que eu levanto é a seguinte: a questão, mesmo se nós não fizermos esse tipo de análise, nós não vamos entender o que é próprio da antiga aliança e o que é próprio da nova aliança. Certo? O que foi ordenado por Deus na antiga aliança e foi prescrito e não é mais praticado daquela forma na antiga aliança, agora é praticado da forma como a nova aliança determina. Então, por exemplo, esse é um aspecto importante para nós entendermos alguns detalhes. Veja, algumas pessoas, tendo o conceito de que o que tem que estar no culto tem que ser bíblico, eles interpretam friamente, diretamente o texto, sem nenhum tipo de flexibilidade na análise. Então, certa vez, um indivíduo que acreditava que deveria ter na liturgia um momento em que as pessoas deveriam cair no chão, não é? O pastor deveria jogar o paletó por cima das pessoas, e aí ele diz: veja, isso é algo que já aconteceu na Bíblia. Onde está na Bíblia isso? A pessoa disse: lá no livro de Daniel, quando ele viu o anjo e caiu com o rosto no chão. Você percebe? Ele está dizendo que aquele texto foi escrito com a intenção de estabelecer um padrão de culto para a igreja hoje. Ele está usando uma hermenêutica completamente equivocada. Outro exemplo disso veja, Deus ordenou a celebração da Páscoa na antiga aliança. Êxodo 12, Deus diz como deve ser praticado, é instituído por Deus, passo a passo de cada elemento, o que deve ser feito, o dia que deve ser feito, o momento que deve ser feito, quanto tempo fazer e o significado daquilo. Jesus Cristo chega na nova aliança e próximo da sua morte, especialmente em Mateus 26, ele pega o pão e o vinho, exatamente na véspera da Páscoa, isto é, no dia, não na véspera, no dia da Páscoa, na noite da Páscoa,
em que ele seria imolado como o Cordeiro de Deus, ele pega o pão e o vinho e diz assim: este é meu corpo que foi entregue por vós, este é meu sangue que foi derramado por vós, fazei isto em memória de mim, todas as vezes. E então ele ordena à igreja que na noite da Páscoa, o Cordeiro Pascal estava sendo imolado, e a partir daquele momento, o sacramento da nova aliança não seria mais como ordenado na antiga aliança. Quem é que pode cancelar uma ordenança e quem pode instituir outra ordenança? O próprio Deus. Uma marca inequívoca da nova aliança é que todos os sacramentos da nova aliança, eles são instituídos por Jesus Cristo. O batismo e a ceia do Senhor. Ele regula como deve ser. O batismo substituindo a circuncisão da antiga aliança, e a ceia do Senhor substituindo a Páscoa da antiga aliança. Percebe que eu preciso ter um princípio hermenêutico para não praticar aquilo que Deus ordenou na antiga aliança, mas não deve mais ser praticado hoje. Não é só porque está na Bíblia que tem de ser praticado, eu tenho que percorrer hermeneuticamente para compreender o que dessa verdade ainda deve ser praticado hoje. Você percebe então que não é simplesmente tirar um texto como uma caixinha de promessa e dizer: olha o que o texto diz, vamos aplicar no culto. Eu preciso ter uma compreensão de toda a revelação bíblica para praticar essas coisas no culto. Por exemplo, um exemplo muito simples, na antiga aliança e também no período do Novo Testamento, você vai ter os profetas que se levantavam e profetizavam no meio da assembleia. Vamos falar disso um pouco amanhã. E hoje é ordenado: prega a palavra. Prega a palavra. Essa é a ordem dada aos que foram chamados para esse ministério. Nós não podemos simplesmente, em nome de um versículo ou de uma prática bíblica, sabendo que ela foi revogada ou cumpriu o seu propósito no processo da revelação, nós não podemos simplesmente, baseado num equívoco de interpretação, trazer para o culto práticas que o Senhor já não ordena mais. E sendo bem direto e objetivo, era como se alguém dissesse assim: vamos sacrificar um cordeiro amanhã. O que significa se nós sacrificarmos um cordeiro amanhã? Significa que Jesus ainda não veio. Significa que ele não é suficiente para nós. Significa que nós ainda não cremos naquele que já chegou e já cumpriu toda a vontade de Deus. Não é simplesmente um equívoco litúrgico, é uma crença. Então você acha que os judeus de hoje, que aguardam a restauração do templo em Jerusalém, para voltar à prática do sacrifício, eles esperam o Cristo que nós esperamos, que nós cremos? Em hipótese alguma. Necessário entender que quando nós falamos de prática de culto, eu preciso ter uma hermenêutica muito bem esclarecida, para que fique claro o que nós estamos fazendo é ordenado por Deus e deve ser aplicado no culto no dia do Senhor. Nesse sentido, irmãos, eu passo então a mostrar para os irmãos aquilo que o Catecismo Maior e a própria Confissão de Fé vai estabelecer. Quais são os elementos de culto? O que é que Deus prescreve na sua palavra para nós praticarmos? Primeira coisa, oração. A oração, ela é aquilo que toda criatura deve ao Criador. É o reconhecimento da nossa dependência dele como autor de todo o bem que nós temos. As partes que o Senhor Jesus nos ensina a orar, nas petições, ele mostra petição, confissão, ações de graça. Ele nos ordena a orar
nas assembleias. Atos 2, 42, eles se reuniam e perseveravam na oração, isto é, eles se reuniam e oravam em reunião na Assembleia dos Santos, na Nova Aliança. Em oração privada, o Senhor diz, você entra no seu quarto e ora, você entende? Eu tenho ordenação para orar, eu oro em público como igreja, como congregação, oro em particular e oro também em família, em culto familiar. Oração secreta, como a Escritura muito bem nos ensina, não é? Você tem, por exemplo, não é? Você pode pegar lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, capítulo 10, verso 25, alguém pode ler para a gente? Jeremias 10, 25, por favor. Interessante, em hebraico, literalmente, a palavra é as famílias que não chamam pelo teu nome. É interessante porque esse é um termo usado em Amós, que diz assim, Amós diz assim, lá no capítulo 3, né, ele vai dizer, dentre todas as famílias da terra, o Senhor conheceu apenas a vós. E dentre todos os povos, em todas as famílias, esse é o princípio do chamado de Deus a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas no teu nome. E Jeremias usa a mesma linguagem. As famílias que não chamam pelo nome do Senhor. Então você tem uma ordenança para orar em público, Atos 2:42. Você tem uma ordenança para orar em família, chamar a família que chama pelo nome do Senhor. Você tem uma ordem para orar em particular, Mateus capítulo 6, verso 6, oração privada e secreta. Veja, você tem ordenança para orar, é Deus ordenando você, dizendo, a criatura depende do seu Criador, eu dependo dele como autor de todo o bem que eu recebo. Tudo o que eu tenho, então, eu peço a ele, eu confesso a ele, eu dou graças a ele. Essa é a nossa maneira, essa é a maneira de entendermos que o Senhor nos ordena. Então, um culto público que na liturgia não tem oração, ele não cumpre o que Deus ordenou. É necessário que tenhamos oração, não apenas no culto público, na nossa casa e na vida privada. E aí vem o outro ponto que a nossa comissão fala, e aí eu vou entrar em alguns detalhes, é importante porque a nossa geração, ela criou, geriza aquilo que os nossos pais amavam e foi ordenado por Deus fazer, que era cantar os salmos. Então hoje, quando fala cantar salmo, a pessoa diz, neopuritano, está morto. Você fala, vamos cantar o salmo, o cara te chama de neopuritano, pode se enterrar que a tua vida acabou ali. Eles colam, é como se colasse uma marca, não é, em você, como se fosse um corrupto político dos nossos dias e tal, acabado, a sua vida terminou ali. Mas nos é ordenado cantar os salmos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 149, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 149, 1. Você sabe que é exatamente salmodiai, né? Cantar e salmodiai ao Senhor. Veja no Novo Testamento, isso aí é cantar onde, irmãos? Na Assembleia dos Santos. É uma ordenança. Cante na Assembleia. Mas não apenas, nós somos chamados a orar também, a cantar privado, eu sozinho. Abra sua Bíblia lá, por favor, Tiago, capítulo 5, verso 13.
Tiago 5,13. Alguém pode ler? Literalmente é cante salmos. Literalmente em grego é salmodiai. Está alguém o quê? Para cantar salmos, está alguém o quê? Alegre. Está alguém doente, faça o quê? Orações. Você percebe que nos é ordenado cantar na assembleia, na visita, na casa, particularmente, nós somos ordenados a cantar a palavra de Deus. E é muito bonito, você tem... E eu quero desafiar os irmãos nisso, irmãos. A nossa igreja, apesar de muita gente achar que eu sou salmodia exclusiva, de fato eu não sou salmodia exclusiva. Eu não entendo que deva cantar só os salmos, mas eu entendo que a gente tem que cantar os salmos. É uma ordenança de Deus e não há como fugir disso. Eu vou dizer a você com toda a minha sinceridade. Hoje, se a igreja resolver falar assim, vamos só cantar o salmo, para mim está ótimo, não tem problema nenhum. Porque eu tenho certeza que nós não estamos cometendo erro nenhum de letra, porque é inspirado por Deus. Coisa que eu não tenho de nenhum outro cântico. Outra coisa que tem sido feito extraordinária é cantar a Bíblia, como por exemplo, os irmãos têm feito aqui. Os irmãos cantam e as escrituras estão no cântico. Isso fixa na mente, isso é cantar as escrituras, porque o culto precisa ser cheio da palavra de Deus. Você percebe? Você ora porque a palavra ordena, você canta porque a palavra ordena, e você canta a palavra. Veja, o culto até agora é só palavra. O homem até agora não fez nada, se ele cumpriu o que Deus ordenou. Me preocupa muito isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido, não é? Me preocupa muito isso hoje na nossa geração, uma juventude efeminada, com os cânticos efeminados. Desculpa dizer isso aos irmãos. O negócio deita no meu colo, faz um cafuné. Tem uma letra de música assim, você pensa que ele está falando para o namorado, está falando para Deus. Senhor, eu quero deitar no teu colo, me abraça. Tem um negócio assim, de uma geração amolecida, de uma geração cheia de mimimi, de uma geração efeminada. Essa é uma regra que nós temos vivido nos nossos dias. Eu digo lá para os jovens da minha igreja, quando a gente canta o salmo, dá vontade de ir para a guerra, porque o negócio é feio. Acaba, canta o salmo e diz assim, os inimigos se ajuntam contra o nosso Senhor, e Ele do céu ri deles. Ajuntem-se contra o Senhor, e Ele os destruirá. E aí você olha, meu Deus, que coisa extraordinária. E fica cantando, eu quero me deitar, eu quero me enrolar, eu quero pular, eu quero rir, eu quero dançar. Um negócio assim, eu quero me apaixonar, eu estou apaixonado, Senhor. Não é? Então, isso é o mundanismo entrando na igreja, com música sem fundamento, trazendo grandes tragédias para a igreja. E nós precisamos, irmãos, resolver isso urgentemente, para o bem dos nossos filhos, para o bem dos nossos netos, para o bem da nossa juventude, para o bem da nossa família. Urgentemente. E aí você vê a discussão, né? Porque domingo passado na igreja, nós cantamos o Salmo 22, ele é imenso, o Salmo 22. Aí nós cantamos um hino do inário, e depois três vezes cantamos uma parte do Salmo 22. 3 vezes, porque é tão longo, ele dividiu em 3 vezes. Tinha momento que eu não conseguia cantar, emocionado. Que as palavras de Cristo na cruz, eles me rejeitaram, Senhor. Eles viraram o rosto de mim. Eles não levaram em consideração a minha obra. Jesus falando na cruz do Calvário. Essa emoção que vem da palavra de Deus.
nós temos que resgatar num culto ao Senhor. Eu desafio os irmãos a continuarem fazendo isso, cantando a Bíblia, que é uma coisa maravilhosa. Os cânticos que eu ouvi são bíblicos. Mas cantem os salmos. Cantem os salmos também. Eu não tenho dúvida que vocês vão amar, porque vocês vão perceber que é a palavra de Deus cantada. Uma outra ordenança divina, veja só, irmãos, veja só, que foi que Deus ordenou? Orar, agora cantar, na congregação em particular. Em terceiro lugar, a leitura da palavra de Deus. Nos é ordenado a leitura das Escrituras no culto, o ouvir a Escritura. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, verso 21, por favor. Atos, capítulo 15, verso 21. Alguém pode ler? Você percebe uma ordenança desde a antiga aliança, onde a lei é lida todos os sábados. Toda reunião eles leem as Escrituras. Mas não apenas publicamente, privadamente também. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, por favor. Veja, irmãos, nós somos ordenados no dia de sábado, lá eles liam as Escrituras, e ele nos manda examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nela a vida eterna. Um culto, até agora, ele é encharcado da palavra. Até agora, ele é encharcado da palavra. Nós lemos a palavra. O que nós fazemos na igreja, e aqui eu não quero servir de padrão para vocês, eu estou dando o exemplo da nossa igreja, os irmãos, como conselho, como liderança, avaliem isso com sabedoria. O que nós fazemos lá é, todo domingo pela manhã nós temos culto, e todo domingo à noite nós temos culto também. E nós temos a leitura da Bíblia continuada, manhã e noite. Então nós temos 3 anos de congregação e 3 anos agora de igreja organizada. Já são 6 anos que nós estamos nessa igreja. Plantamos e agora já tem 3 anos de organizada. E o que é que nós temos feito? Desses 6 anos, os que estão na igreja desde o primeiro dia, já leram a Bíblia conosco, todo o Novo Testamento. Domingo à noite nós lemos um capítulo do Novo Testamento. E nós já estamos terminando o Evangelho de Lucas de novo. Já lemos Mateus, Marcos, já estamos em Lucas. Já lemos todo o Novo Testamento e já voltamos, já estamos em Lucas agora. E no Antigo Testamento pela manhã, nós já lemos todo o Pentateuco, nós já lemos Josué, nós já lemos Juízes, nós já lemos 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro de Reis. Nós estamos terminando o segundo livro de Reis. Todo domingo, um capítulo pela manhã do Antigo Testamento e um capítulo à noite do Novo Testamento. Se Deus nos ordena a ler a Bíblia, vamos ler dessa maneira organizada. Mas na liturgia, os irmãos devem fazer a leitura chamada devocional, que é um trecho que vai comunicar sobre a pregação. Tem também esse meio de fazer, tem algumas igrejas que fazem isso. O pastor prefere que a leitura devocional ilumine um pouco a que ele vai tratar na pregação, então a leitura tem a ver com isso. Mas nós tentamos fazer de maneira ordenada, para que de fato a igreja possa, veja, se não lê a Bíblia, mas vem para o culto, ela já leu a Bíblia toda do Novo Testamento e já está voltando.
Essa é uma oportunidade de ouro. Perceba então, até agora, a palavra de Deus. Oramos porque Deus nos ordena segundo a sua palavra. Cantamos a palavra, lemos a palavra. E quarto, a pregação da palavra. Veja, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, eu queria que alguém lesse para a gente, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Perceba, prega a palavra. Esse é o ministério, irmãos, que é ordenado por Deus, é ordenado por Ele. Na carta de Paulo aos Romanos, por favor, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 10, verso 15, por favor. Romanos 10, 15. Como pregarão se não forem enviados? Perceba, há aqueles que são enviados para pregar a palavra, porque eles foram ordenados para aquele fim. Por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios agora, capítulo 9, verso 14, por favor. Que coisa, veja, Deus ordena que pregue a palavra, que a palavra seja ouvida. Deus ordena um ministério e ordena que enviem pregadores e ordena que aquele que prega a palavra viva da palavra. Até mesmo o sustento dele vem da própria palavra. Você percebe? O que prega a palavra vive da palavra. Há uma ordenança bíblica em todos os níveis. Deus ordenou, prega a palavra. Alguém pode imaginar assim, não é? Pastor, a gente pode num domingo, por exemplo, tem toda a parte da liturgia, mas na hora de pregar a gente vai fazer um jogral. Mas na hora de pregar a gente vai fazer um teatro, na hora de pregar a gente vai fazer qualquer coisa lúdica. Aí você diz assim, mas qual o ponto disso? Não, é porque é uma maneira de pregar também. Mas Deus não sabia de várias maneiras de pregar. Ele escolheu essa maneira de pregar. Ele ordenou pregar e ordenou como pregar. Ele ensina, ele dá exemplos como eles pregavam na Bíblia. E como é que eu vou ter a coragem de chamar de pregação aquilo que não foi ordenado por Deus? Não há como substituir. Se não há pregação, a voz de Deus não é ouvida no culto público por meio daquele que fala. Esse é um ponto fundamental. A confissão helvética diz uma coisa bem interessante, diz assim: a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Esse é um princípio claro dos nossos pais, é muito claro. Então, o que é que Deus tinha ordenado? Oração, cântico, leitura da palavra, pregação da palavra, e o que mais? A administração e administrar e receber os sacramentos do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da ceia do Senhor como ordenada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só como é interessante, irmãos. Em Mateus, no capítulo 28, verso 19, o Senhor diz assim, Jesus diz: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho, pregando o evangelho, né? Ou indo por todo mundo pregar o evangelho, em nome do Pai, ou melhor, a todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ordenado por ele. Algumas pessoas dizem assim, essa é uma ordem dada para todo mundo. Não é verdade. Todos nós temos sim que testemunhar de Cristo onde estivermos, no trabalho, em casa, na escola. Cristo tem que ser conhecido por meio do que nós falamos, vivemos, instruir as pessoas, na verdade, sim, é nosso papel. Mas o que Jesus está falando ali tem a ver com palavra e sacramento. Veja, se todo mundo ali é ordenado a fazer aquilo, no sentido que Cristo está falando, logo todo mundo também tem que e pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se todo mundo vai sair para pregar nesses termos, todo mundo também pode batizar. Então, não há necessidade de ordenação de ministro da palavra para esse fim. O que Cristo está falando ali é diretamente voltado a um ministério da vocação daqueles que são ordenados para esse ministério. Mas às vezes tem algumas coisas interessantes, né? Então, lá na igreja, comumente as pessoas dizem assim, qualquer pessoa pode pregar. Mas por que qualquer pessoa não pode celebrar a ceia do Senhor? Só o pastor. É óbvio que na igreja, quando não há pregador, e aí eu tenho que viajar, e outro pastor, sempre um presbítero da minha igreja vai pregar. Mas o pastor, ele é aquele que foi ordenado por Deus para esse ministério. Ele foi separado por Deus para esse ministério. Ele é ministro da palavra e ministro do sacramento. Todos nós, como crentes, devemos testemunhar de Cristo onde quer que seja, independente. Mas a pregação da palavra, nos termos que nós estamos falando, no culto público, é feito por aquele que foi ordenado para esse ministério. Ordenação dos sacramentos, administração do sacramento, do batismo e da ceia do Senhor. Todos foram ordenados pelo Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, leia para mim, por favor, as palavras de Paulo sobre a ordenação para administrar a ceia do Senhor. Interessante, né? O Senhor, essa é o que sobra da suntuosidade da antiga aliança. Só tem duas imagens que são permitidas no culto público: a água do batismo, o pão e o vinho da ceia, porque foi ordenado pelo Senhor. Qualquer outra coisa é praticar o que Deus não ordenou. É quebrar o princípio da Escritura. O sacramento é ordenação divina, regulado pelo próprio Cristo. Daí nós somos autorizados a ter no culto água no batismo e pão e vinho na Santa Ceia. Nós não temos liberdade para acrescentar nenhum outro sacramento no meio da igreja. Nada além daquilo que foi ordenado pelo Senhor. A sexta coisa, o sexto ponto que a nossa confissão vai falar, e o catecismo também vai falar, que é o que se chama de jejum extraordinário ou oração também extraordinária. Deixa eu colocar isso em que sentido? Quando o Senhor, por sua providência, chama a sua igreja para isso.
quando, por exemplo, a ira de Deus cai de uma maneira especial sobre a nação, quando a ira de Deus cai sobre alguém do nosso meio. Então a igreja é convocada para jejuar e orar ao Senhor, ordenado por Ele. Essa é a convocação que a igreja vai fazer. Essa é a oração pública. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Verso 12 e 13. Alguém leia para a gente? Joel 2, verso 12 e 13. Então, até o 13. Veja, aqui é a congregação sendo chamada para jejum e oração, clamando a Deus por arrependimento e misericórdia. Mas não apenas isso publicamente, privado também. Veja, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 5, quando Paulo está falando do relacionamento íntimo entre um casal, ele diz: você só vai se apartar dela em caso especial, para oração e jejum, algo especial, você é chamado para esse fim. Só apenas nessa circunstância você vai deixar de cumprir o seu papel de marido e a sua esposa cumprir o papel de esposa. Então, Paulo está dizendo que é possível na casa, na família, você ter um momento especial de jejum e oração por alguma razão. Ainda, não apenas familiar, como ele ordena em 1 Coríntios 7, não apenas como convocada por Joel na congregação, mas também em secreto. Mateus capítulo 6, verso 17 a 18. Veja, Mateus 6, 17 a 18. Veja esse texto ainda, Zacarias, por favor, profeta Zacarias, capítulo 12, verso 12 a 14, veja, por favor. O que é que eles vão fazer à parte, irmãos? O que é convocado aí? Prantear, orar e jejuar. A igreja deve ser convocada para esses fins também. Nós vivemos uma calamidade no Brasil dos nossos dias, calamidade. E muitas vezes nós estamos doidos por uma intervenção militar, não pela intervenção divina. Nada contra a intervenção militar, se for necessário que seja. Meu ponto aqui é: a igreja do Senhor desaprendeu a depender do Senhor. Mesmo o Senhor
tendo destruído os nossos ídolos diante dos nossos olhos. Quem acreditava que a esquerda era a solução do Brasil, era como um poste ídolo. O Senhor foi e quebrou diante dos nossos olhos, arrancando eles e dizendo da sua imoralidade. Se alguém acreditava que a esquerda moderada era a solução do Brasil, o Senhor expõe todos esses homens. O que eles fazem em secreto se torna público e todos passam a conhecer. Ele está pegando os nossos governantes e dizendo: não ponha a tua confiança em homens, confia em mim. E o que nós não temos feito é rogar ao Senhor a sua graça e o seu poder transformador. O que nós temos tentado fazer na igreja de modo prático é isso, irmãos. Nós temos uma vigília de oração uma vez por mês, que ainda não é uma vigília de uma igreja pentecostal, que é a noite toda, uma vigília de 9 à meia-noite, onde a igreja vem para orar, e nós buscamos ao Senhor pelos nossos governantes, pela nossa nação, pela nossa pátria, pela igreja. Que Deus levante pregadores, que Deus levante homens cheios do Espírito, porque o que vai transformar essa sociedade é o poder do Evangelho. No culto manhã e noite, nós temos uma oração chamada oração longa, em que o pastor ora pelas ovelhas, como oração da igreja, clama pelas famílias, cada enfermo, citando pelo nome, por família, as suas lutas, rogando a Deus as misericórdias e dizendo: Senhor, põe termo no avanço do islamismo pelo mundo. Essa é uma nação ímpia, é uma religião ímpia, que te odeia o teu Cristo, odeia o teu povo, eles matam a tua igreja. Senhor, põe termo no avanço dessa religião. A nossa oração contínua, e chamar a igreja para isso. Eles olham diante dos seus olhos e veem os homens sendo arrancados do poder, e eles dizem: Deus está ouvindo as nossas orações, o Senhor é exaltado no meio da congregação. Mas quando nós botamos a nossa esperança em outro homem, no outro governo, em outra pessoa, numa outra mudança, a gente simplesmente... É verdade que a gente tem que refletir no nosso governante, qual o melhor. Eu tenho meu pensamento sobre isso muito claro, mas a nossa esperança não está... Uns confiam em cavalo, uns confiam em governo. Esse povo aqui confia no Senhor, e a Ele que esse povo busca e ora. Oração, cântico dos salmos, leitura da palavra, pregação da palavra, oração especial na igreja e disciplina e governo eclesiástico ordenado pelo Senhor, para que seja feito no culto. O Senhor Jesus, irmãos, Ele apontou governos na igreja e não deixou os homens para ter um governo que querem. Ele estabeleceu o governo. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 3, versos 5 e 6, por favor. O autor da Carta aos Hebreus está dizendo: Moisés foi fiel, Jesus é o Filho
Ele é o cabeça, ele é o governo da igreja, é o Senhor da igreja. Esse é o governo. Agora abra sua Bíblia. Eu vou precisar da sua ajuda em alguns textos, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Veja, ele deu dons à igreja. Agora veja lá em Efésios 4, verso 11, por favor. Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu. Veja, quem é o cabeça, ele não deixou para ninguém botar o governo. Ele deu governo para a igreja. Esse é um ponto fundamental. O governo que a igreja tem é dado pelo Senhor. Todos os outros governos, eles são temporários, como apóstolos, profetas. Mas o governo, presbíteros e diáconos, como está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, você vai ver lá a escolha de presbíteros e a escolha de diáconos. Esses são aqueles que foram chamados. O governo da misericórdia, os diáconos, e o governo da palavra, os presbíteros da igreja. Ordenados e instituídos pelo Senhor. Os presbíteros, isto é, aqueles que são chamados, presbítero docente e presbítero regente. O presbítero docente é o que prega a palavra, se dedica à palavra, que vai estudar, vai ao seminário, se prepara. E o presbítero regente é aquele que vai governar junto com o pastor a igreja. Vai pastorear o rebanho juntamente com o presbítero docente. Eles são ordenados por Deus, então eles têm autoridade para disciplinar. Essa ordem vem de Deus. Mateus capítulo 18, verso 17 a 18, por favor. Você vai tentar ganhar o teu irmão. Se ele não for ganho, você vai levá-lo a... Perceba primeiro aqui uma definição básica do texto, sem precisar ser um profundo conhecedor de análise. Todos são membros da igreja, não é verdade? Mas ele diz, leva a igreja. Ele não está dizendo que aquele irmão que está tentando salvar o outro não é da igreja. Nem aquele que vai ser disciplinado não é da igreja. Então o que é a igreja? Ele está falando da liderança. Todos são membros da igreja. Tanto é que ele vai ser tirado da membresia da igreja. Então você vai levá-lo à igreja. E ele vai então declará-lo gentio e publicano. E aí o texto diz... Aquele que for ligado na terra será ligado nos céus, e que for desligado na terra será desligado nos céus. Com que autoridade o conselho faz isso, irmãos? O cabeça que estabeleceu o governo para o seu povo. Não é o governo que nós pensamos. Nós vamos fazer um governo para nós. Nós vamos fazer aqui uma igreja onde vai ser participativa, cada um vai dar uma ideia e nós vamos governar cada um achando que é melhor, não é? Tenta, por exemplo, na sua casa fazer um negócio desse. Não vamos pegar aí na igreja, não. Tenta na sua casa. Você tem aí 3 filhos, diga assim, o que é que vocês querem, menino? Eu quero isso, quero aquilo, então vamos ver como é que vai ser, vai estar difícil. Toda vez que vocês forem sair, vocês têm que sair 1 hora antes para ver se consegue chegar a tempo, porque 1 hora de discussão.
Deus deu o pai, a mãe, para dizer: nós precisamos ir agora, porque é assim que tem de ser. A minha esposa diz assim para minha filha às vezes, né? Ela pergunta: por quê? Por quê? Ela diz: porque sim. Mais alguma pergunta? Não, nenhuma não, mãe. Vamos embora então. Está resolvido o problema. Mas ora, o governo da igreja, ele é colocado pelo Senhor, instituído pelo Senhor, e esses homens, então, eles têm autoridade para receber. Então, no culto público você não tem recepção de membros, e o conselho recebe porque foram ouvidos pelo conselho, ordenado por Deus. Isso não é uma prática inventada pela igreja, isso é ordenado por Deus. Mas quantas vezes, com tristeza, nós temos que anunciar disciplina, irmãos sendo cortados do rol de membro por prática de iniquidade, por não arrepender-se dos seus pecados. Isso é ordenado por Deus. Isso não é invenção da igreja nossa. Veja como a palavra de Deus é clara. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 20. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 20. Alguém leia para a gente, por favor. Porque alguns, desviando-se, fizeram o quê? Apartaram-se da fé. Eles podem repreender escândalos dos ofensores publicamente. Publicamente. Mas não apenas isso, eles podem excomungar o indivíduo da membresia. Primeira carta de Paulo a Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 4 e 5, por favor. Alguém pode ler? Ele é tirado do meio da igreja. Ordenado pelo Senhor. Tudo isso, você não vai, todo culto na liturgia tem que ter disciplina, mas a disciplina ela é feita no culto. Todo culto não tem recepção de membros, mas a recepção de membros é feita no culto. Como o Senhor ordena. Interessante, nesse sentido, irmãos, nós podemos ter plena convicção que no meio desses oficiais da igreja, no caso os presbíteros, existe paridade por ordenança divina. Não há disparidade, se eu posso dizer assim. O voto do pastor não é maior do que o voto do presbítero regente. É o mesmo voto. Não muda. Com isso, é excluído da igreja o prelado, o papado, qualquer tipo de possibilidade em que uma pessoa tenha poder sobre as outras. Na igreja do Senhor não existe isso. Porque quem dá o governo é o cabeça, que é Cristo, e Ele estabelece como deve ser feito. Interessante que acontece também o que aconteceu em Atos, não vou precisar ler, mas aconteceu em Atos, quando houve um embate na igreja de Jerusalém. Paulo e Barnabé levaram o assunto para o tribunal, para o presbitério, e o presbitério tomou decisão, e aí foi dado às igrejas locais. Você percebe que nesse sentido, nós temos um trabalho presbiterial. A igreja está submissa a um trabalho presbiterial. Essa é a estrutura da igreja, como o Senhor nos ensina. Tudo isso ordenado por Deus.
Mas perceba como o culto é simples então. Oração, leitura da palavra, cântico dos salmos, cântico ao Senhor, cântico da palavra, leitura da palavra, pregação da palavra, governo, disciplina, jejum, oração especial, por causa de um sofrimento, algum problema que a nação ou alguém está vivendo no meio da igreja. Até mesmo votos é ordenado pelo Senhor. Veja, irmãos, lá em Deuteronômio no capítulo 6, verso 7, por favor. Deuteronômio 6, verso 7. Porque esse é um assunto que cabe muito no terceiro mandamento, mas apenas só ventilando aqui, mais Deuteronômio 6, 7. Veja, você vai com conversas espirituais inculcar na mente dos seus filhos a palavra. Mas vai chegar um dia que o seu filho, aprendendo a escritura, ele vai se tornar membro da igreja. Ou qualquer pessoa que se torna membro da igreja. Como é que ele se torna por meio de quê? De um juramento, de um voto. Você faz as perguntas, ele diz, eu creio, eu creio, eu creio, eu aceito. Então, o voto, ele é permitido no culto, nesses termos. Até o amém, exatamente. O amém é uma declaração dessa forma. É por isso que está a possibilidade de ter um casamento. O casamento, ele está dentro das ações de graças com voto, diante de Deus e dos homens. São aspectos importantes, práticos e objetivos que o Senhor coloca na palavra para que nós pratiquemos. Entenda, irmãos, vou só repetir isso aqui. Isso é ordenado no Antigo e no Novo Testamento. Isso permanece até hoje. É isso que Deus requer do seu povo no culto. O que nós fazemos é tentar inventar. Quando nós nos desprendemos da palavra, nós começamos a trazer muitas práticas para o culto que não foram ordenadas pelo Senhor. E isso se torna grande iniquidade. O que não foi ordenado por Ele. Abra sua Bíblia comigo, por favor, caminhando para o fim. Levítico capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Levítico capítulo 10. Deixa eu ler com vocês o verso 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Aí o que é que o texto diz? O que lhes não... Veja, aí o que é que acontece? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Por que Nadab e Abiú morreram, irmãos? Porque eles não fizeram o que Deus mandou, foi isso? Não. Foi exatamente o oposto. Sabe o que foi? Eles fizeram o que Deus não havia ordenado. Veja, Deus não havia proibido, Ele não havia ordenado. Ele não havia proibido, Ele simplesmente não havia ordenado. Aqui está a diferença entre o presbiteriano e o anglicano. O anglicano diz, se não é proibido, está permitido. O presbiteriano diz, se não foi ordenado,
não deve ser praticado. Nós só fazemos aquilo que foi ordenado. Porque muitas coisas Deus não proibiu, mas não autorizou no culto público ao seu nome. Se eu começar a trazer para o culto aquilo que ele não proibiu, nós rapidamente vamos transtornar o culto em qualquer coisa, menos culto ao Senhor. Talvez aí você pergunte assim: mas pastor, isso é o Antigo Testamento, hoje isso não acontece mais. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 12, por favor. Hebreus, capítulo 12. É um texto belíssimo, não dá para ler todo o texto, mas vocês depois podem ler em casa. Mas a partir do verso 18, acompanhem comigo, por favor, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Veja, ele está fazendo uma distinção no Monte Sinai quando Moisés chega. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você percebe que na prática então agora está tudo liberado. Que nós chegamos no Novo Testamento. A incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, veja só, ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Você percebe? Aquilo que estava na antiga aliança foi abalado, terminou, para que aquilo que não é abalado permaneça. Então agora é a linguagem da nova aliança. Aí continua: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele traz a imagem de Levítico 10. Aproximem-se de Deus de modo agradável, isto é, faça aquilo que lhe agrada, faça aquilo que ele ordena, faça aquilo que ele mandou, faça aquilo que ele disse. Como eu faço? Com reverência e santo temor. Porque nós estamos diante do Deus que é fogo consumidor. Que é fogo consumidor. Não é fazer apenas o que Ele quer, mas é fazer com o coração certo. Quantas vezes o pastor está pregando a palavra, Deus está falando conosco, e nós estamos pensando no jogo. Que blasfêmia. Eu não estou nem aí, Senhor, com o que o Senhor tem para me falar. O Novo Testamento não nos tornou diferentes, porque o nosso Deus é o mesmo. Ele é fogo consumidor.
Certa vez eu encerro aqui. Certa vez um indivíduo, um amigo até por sinal, conversando comigo sobre esse tema, disse o seguinte: pastor, eu acho que as regras da antiga aliança eram muito claras para o culto. Faz isso, media, colocava aquilo ali, aquilo acolá, o tamanho da peça, o animal, o modo, como fazer. Mas na nova aliança não. Nós não temos uma regra muito clara para como adorar o Senhor. Aí eu disse a ele as seguintes palavras: deixa eu ver se eu entendi o que o irmão está me dizendo. Você concorda comigo que o Antigo Testamento era a época das sombras? Ele disse: concordo, é a época das sombras, tipos, sombras, isso mesmo. Então você está me dizendo que nas sombras eles enxergavam bem. Agora chegou a luz e nós ficamos cegos. Ninguém sabe mais o que é para fazer. É muito estranho. A diferença é exatamente o oposto. Se eu pudesse usar essa imagem como eu uso na sala de aula com os alunos, quando eu estou falando da relação dos testamentos, eu vou na porta da sala e desligo a luz. E fica só uma neblina assim na sala, e vejo os alunos assim, só neblina, só aquela sombra. Aí eu digo para eles assim: aqui é o Antigo Testamento. Agora sabe o que é o Novo Testamento? Eu vou lá e acendo a luz. Agora eu enxergo tudo e sei o que cada coisa significa e para onde ela aponta. Se antes havia um princípio no Antigo Testamento, imagina agora na Nova Aliança, que a luz raiou, que o sol da justiça chegou e que a verdade ficou manifestada plenamente. Não cabe o argumento de dizer: agora nós não sabemos o que fazer, cada um segue o seu caminho. Você vai poder orar, como eu disse ontem, repito hoje, quando a igreja fizer aquilo que tem de ser feito. Deixa eu só colocar para você como é que funciona a liturgia da igreja que eu pastoreio, rapidamente, para os irmãos entenderem como é que funciona. Lá na igreja há um conceito claro na Escritura, que o culto é um diálogo pactual. O Senhor do pacto convoca os seus súditos para servi-lo. E a igreja começa ouvindo a voz de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, exaltemos ao Deus da nossa salvação. Vinde, louvemos ao Senhor. Então Deus do pacto convoca os seus eleitos. Venham, saiam das suas casas, saiam dos seus becos, das suas vidas, abandonem tudo e deixem tudo, venham para me adorar. E eles chegam diante do Senhor. Depois de ouvir a voz dele, a igreja responde com uma oração de adoração e invocação, onde nós exaltamos ao nome do nosso Redentor, que nos tirou das trevas e nos convocou para servi-lo por toda a eternidade. E pelo privilégio de provar a eternidade naquele dia, o santo dia do Senhor, quando os nossos afazeres são deixados de lado e nós só cuidamos dos interesses do Senhor. Depois da igreja orar em resposta ao chamado, a igreja em pé canta um hino de adoração ao Deus da salvação. Depois de ouvir a voz de Deus e responder com oração e com cântico, mais uma vez se ouve a voz de Deus. A sua lei é lida, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A vontade de Deus é revelada. Quando a lei é lida, nós respondemos confessando os nossos pecados. Nós temos quebrado a tua lei, Senhor. Tu és santo e nós somos pecadores. Apieda-te de nós pelo amor do teu nome. A igreja então se coloca de pé. E mais uma vez Deus fala. E Ele diz: os teus pecados estão perdoados.
Eu sou o Senhor da aliança que perdoa o pecado do meu povo. E nós lemos sempre um texto em que ele declara isso com muita força. Eu sou o Deus que perdoa o teu pecado. E aí mais uma vez nós respondemos com oração de ações de graça e súplica ao Senhor. Onde nessa oração nós oramos suplicando a bênção de Deus sobre cada membro da igreja, cada família, pelo avanço do reino, pelos problemas pessoais, pelas enfermidades dos nossos irmãos, das que estão sofrendo fora, longe. A igreja ora ao Senhor. Depois de orar, a igreja mais uma vez se coloca de pé. E nós vamos ler as Escrituras. Toda um livro, um capítulo por domingo. O Senhor vai falar conosco por meio da leitura. Ainda de pé, a igreja agora canta em resposta a um hino de preparação, isto é, um hino em que nós vamos ouvir a voz de Deus, onde a lei é exaltada, a pregação da palavra é exaltada, onde o evangelho é exaltado, e canta-se um hino ao Senhor. A igreja senta, a Bíblia é aberta na sequência da exposição. Estou expondo números, estou nos últimos 2 capítulos de números, em média 1 capítulo por domingo sendo pregado, em média. Aí a pregação, termina a pregação, a igreja se coloca de pé e canta mais um hino de resposta, onde a doutrina ensinada na pregação é cantada por toda a congregação, por meio de um salmo ou por meio de um hino. Termina de cantar, estende-se a mão e abençoa a igreja com a bênção apostólica. Encerra-se o culto. Participamos de um diálogo pactual. Deus fala e a igreja responde. Deus fala e a igreja responde. Passo a passo. Oração, pregação, leitura da palavra. Primeiro domingo tem sacramento, o terceiro domingo tem sacramento. Quando tem disciplina é avisado num culto. Sempre fazemos. Sempre os sacramentos tentamos fazer depois da pregação. Didaticamente, não há nada errado em fazer antes, não é nada disso. Mas apenas entendemos didaticamente. Porque ninguém é batizado antes de ouvir a pregação. Então o batismo é feito depois da pregação. Ninguém pode participar da mesa antes de ouvir a pregação, porque a fé não vem por participar da mesa, mas por ouvir a pregação da palavra de Deus. Então um indivíduo crê e participa da mesa. Então apenas didaticamente usa-se essa estrutura e organiza-se o culto dessa forma. Liturgia dura em torno de 30 minutos. Pregação em torno de 50 minutos, 1 hora. O culto dura em torno de 1h30, manhã e 1h30 à noite. Cantamos 3 cânticos pela manhã e cantamos 3 cânticos à noite. Em média, 2 salmos e um hino do inário. Pela manhã, 2 salmos e um hino do inário à noite. Fazemos assim, domingo após domingo. E o que tem acontecido com vocês aqui, nós temos provado lá. Impressionante. Nós temos hoje uma mocidade com mais de 45 jovens. E me impressiona porque não tem nada que possa agradá-los, a não ser a palavra de Deus. E eu vou repetir, eu vou dizer isso e encerro aqui. Se fizermos como o Senhor manda, como Deus ordena, as pessoas que chegarem à igreja, os que se converterem ao Senhor, virão pelo Evangelho e pela palavra. E você não vai ter que fazer muita coisa para mantê-los na igreja. Só pregar a palavra. Mas se eles vierem à igreja pelas novidades que você tem trazido, eles só vão ficar se você continuar fazendo novidade. E não tem limite a tua capacidade de fazer novidade. Não tem limite. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pelo privilégio de refletirmos sobre esse tema. Reconhecemos, ó Deus, que até mesmo na forma de fazer certo e aquilo que te agrada, nós temos pecado contra o Senhor, porque às vezes há arrogância no nosso coração. Pedimos ao Senhor, dá-nos um coração submisso à tua palavra, temente ao Senhor. Ó Deus,
Nos livra, Senhor Deus, da hipocrisia que é tão comum no nosso coração. Pelo amor do Teu nome, muda a nossa sorte, Pai Santo. Pelo amor do Teu nome. Abençoa a igreja.